Tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o engenheiro civil Rodrigo. Vamos dar sequência então aos nossos exercícios ali. Vou montar uma playlist nova pra gente agora, com exercícios de momentos de uma força ali, de torque, beleza? Então, dando início à nossa resolução aqui, vamos entender o que o exercício nos pede aqui. Começamos então, pessoal. Exercício número 1, então. Determinar o momento gerado pela força F1 na barra. Então, para a gente entender aqui, a gente tem uma barra de 4 metros. Nessa barra, a gente tem uma força F1 aqui inclinada com ângulo de 30 graus de 200 newtons. Então, o que o exercício pede para a gente? Pede para a gente determinar qual que vai ser o momento dessa força, essa força agindo aqui nessa barra, para a gente determinar o momento. Que a gente tem que entender que essa força, ela sempre tem que estar perpendicular ao nosso eixo de rotação. Então a gente percebe que a gente tem nosso eixo posicionado aqui no canto da barra. Então, primeira coisa para a gente dar início no exercício aqui, a gente tem que entender que a gente vai ter que fazer a decomposição dessa força para a gente poder determinar esse momento, beleza? Então a gente sabe que a gente tem essa força F1 com 200 N com ângulo de 30 graus. A ideia então é a gente fazer essa decomposição de força no eixo XY. Então vamos adotar, a gente vai ter uma componente aqui em X e uma componente em Y. Então bora lá começar esse exercício então. A gente sabe ali que o momento vai ser igual a força vezes a distância, correto? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma componente em Y e uma componente em X. Então, a gente sabe que o momento vai ser igual força vezes essa distância, o seno de 30 graus, correto? Então, adotando valores ali, a gente vai ter que o momento vai ser igual força F 200 vezes a nossa distância, 4 metros, vezes o seno de 30 graus. Beleza? Então, pessoal, só para ficar um pouquinho mais claro para vocês aqui, eu vou colocar as nossas unidades aqui. Momento vai ser igual a 200 newtons vezes 4 metros vezes o seno de 30 graus. Então, a gente vai ter um momento de... Vamos pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil. 200 vezes 4 vezes seno de 30, 400 newtons metro. Então, a gente vai ter um momento de 400 newtons metro. Beleza, pessoal? Então, a gente fazendo a decomposição dessa força, a gente já consegue achar o ângulo perpendicular ao nosso eixo de rotação ali, a gente consegue determinar o nosso momento aqui. E para ficar um pouquinho mais completo esse exercício, vamos fazer a convenção dos sentidos aqui. Vamos adotar que o nosso sentido horário, ele vai ser positivo, e o nosso sentido anti-horário, ele vai ser negativo. Vocês concordam comigo aqui que essa componente ela está gerando uma componente em Y aqui para cima? Então, o nosso torque, o nosso momento aqui, ele vai ser um momento anti-horário. Ele vai fazer o giro ali no sentido anti-horário. Então, a gente consegue determinar que o nosso momento é menos 400 Nm. Pessoal, e para ficar bem claro para vocês, porque eu
desprezei essa componente em Y aqui. Se vocês buscarem lá na parte teórica, se a linha de ação, se a força ali, a linha de ação da força, ela passar pelo eixo de rotação, sempre o momento vai ser nulo. Então o momento vai ser igual a zero. Para ficar mais fácil aqui para vocês, vocês concordam comigo se eu tivesse colocado a força aqui, a componente em X, a gente fazer a projeção aqui, ela passaria pelo eixo aqui de rotação. E para vocês entenderem ali, ó, que momento é igual força vezes distância. Vocês concordam comigo se para a gente manter esse momento de menos 400 Nm aqui, se essa força, se ela fosse 1 metro mais para dentro aqui, a gente teria que aumentar essa força inicial, que essa força de 200 N, ela teria que ser maior para a gente gerar esse mesmo momento. Quanto mais a gente for se aproximando do eixo de rotação, vocês concordam comigo que a gente teria que ter uma força maior aqui para poder manter esse mesmo momento? E quando ela tende a zero aqui, chegou a zero, momento vai ser igual força vezes a distância, distância zero, força vezes zero, a gente chega numa componente igual a zero, entendeu? Por isso que a nossa força tem que ser perpendicular ao ângulo ali para gerar algum momento. É o nosso braço de alavanca, beleza, pessoal? Não sei se consegui explicar bem para vocês aqui, mas seria mais ou menos isso. Se a gente trouxesse essa força aqui 1 metro, 2 metros aqui mais para dentro aqui, essa força de 200 N, ela teria que ser bem maior para a gente poder manter esse mesmo momento aqui de 400 Nm. Então vocês concordam comigo que quando a gente chegasse aqui na força passando no eixo aqui vertical, a gente não teria uma distância, então força vezes zero é igual a zero, a gente teria um momento nulo também. Então, pessoal, por isso que eu já desprezei desde o início essa componente em X, trabalhamos só com essa força vertical, que é uma força que ficou perpendicular ao nosso eixo de rotação ali, beleza? E quando essa força ela passa sobre o eixo ali de rotação, o nosso momento vai ser sempre nulo, o momento vai ser igual a zero, beleza? Acho que para dar início agora a esses exercícios de momento, a gente faz um exercício um pouquinho mais simples, um pouquinho mais curto, e na próxima aula ali, no próximo vídeo, a gente volta com o exemplo número 2, o exercício número 2, beleza, pessoal? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.